Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Estúdio CBN. Agora, 2h45, cresceu aqui em Campinas o número de MEIs, que são os microempreendedores individuais. Esse crescimento foi de 74%, isso desde 2019 até agora, segundo o levantamento feito aí pelo Sebrae, que está no portal do empreendedor. Esses dados, então, são desde antes, do início da pandemia, 2019, até o final de 2024. Com isso, são 128 mil MEIs ativos aqui em Campinas, uma prova, de que a gente teve um boom aí nesse setor, principalmente durante a pandemia. Entre os top 5 aí dos serviços oferecidos pelos MEIs estão os de cabeleireiro, manicure e pedicure, depois atividades de promoção de vendas, também preparação de documentos e serviços especializados para apoio administrativo, o comércio varejista de roupas, artigos aí do vestuário, e também o transporte rodoviário de carga, exceto, aqueles itens perigosos, mas são os itens aí, então, que lideram, essa lista de atividades feitas pelos MEIs aqui na região. Sobre isso, a gente conversa agora com o Bruno Pereira dos Santos, ele que é consultor de negócios do Sebrae São Paulo, fala conosco aqui ao vivo. Bruno, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Tayla, boa tarde, Guarizo, prazer estar com vocês, tudo muito bem, graças a Deus. Bom, Bruno, como que o Sebrae acompanha, esse crescimento aqui em Campinas e presta auxílio também hoje para esses microempreendedores? A gente pode considerar, que esse crescimento que vocês têm acompanhado foi impulsionado justamente pela pandemia? Nós temos dentro do universo da pandemia, sem dúvida alguma, um estímulo direto, um impacto direto nesse aumento dos MEIs na nossa região, em Campinas principalmente. Porque o cidadão se viu ali num momento de virada de chave. Ele falou, puxa vida, eu preciso gerar renda, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que entre capital dentro da minha vida, da minha casa. Então, por isso ele enxergou na MEI uma oportunidade de desenvolvimento. Entretanto, é muito importante considerar também que Campinas tem uma economia muito dinâmica, o que traz um apoio ao empreendedorismo local muito grande, Então, existem diversos setores de crescimento, o próprio crescimento do trabalho do autônomo e do freelancer, ou seja, essa tendência da profissionalização das atividades autônomas, como prestadores de serviço, enfim, também é um grande estímulo, fora que também nós temos com a MEI uma facilidade muito grande de formalização, acesso a benefícios previdenciários, a baixos custos, a desburocratização do processo, e tudo isso também são fatores que estimulam diretamente essa tomada de decisão e, obviamente, o crescimento das MEIs dentro da nossa cidade. Ô Bruno, isso também tem a ver com uma queda. Claro que a gente está vendo números crescentes de emprego no Brasil, nos últimos anos aí principalmente, mas uma queda de CLT também. A pessoa hoje está preferindo empreender, já que ela tem algum conhecimento, ela quer ganhar o dinheiro e não trabalhar para alguém? De fato, Guarizo, a gente fala que o empreendedorismo é o futuro do que hoje nós conhecemos como o trabalho formal, Então, a CLT, não vamos dizer que ela vai ficar extinta, muito pelo contrário, ela continuará existindo. Entretanto, a gente enxerga dentro, não só nós, como também, obviamente, as pessoas que querem empreender, enxergam a sua autonomia, o seu autocrescimento, o seu autodesenvolvimento e, obviamente, também a qualidade de vida como um fator estimulante aí para a tomada de decisão em relação à MEI. E, sem dúvida alguma, ser o próprio patrão, ou como a gente costuma falar no Sebrae, se auto-enriquecer, enfim, criar ali a situação de faturamento em prol do seu trabalho, das suas vendas, é algo que não somente é muito bem visto, muito bem apreciado por quem empreende e por quem está circulando nesse universo, como também algo que traz aí um bem-estar muito grande, um senso de realização muito grande e, sem dúvida alguma, faz muito bem ao empreendedor. Agora, Bruno, essa pessoa que empreende, que é no caso o MEI, que é o que a gente está avaliando aqui, não necessariamente ela vai ter ali uma estrutura, um prédio físico, mas é um profissional que muitas vezes presta um serviço, e ele formaliza isso com o pagamento da MEI. Isso é maioria hoje, quando a gente pensa nesses pequenos empreendedores?
Quando a gente fala da MEI, a gente tem realmente uma facilidade muito grande no desenvolvimento da atividade. Não há uma obrigação, por exemplo, de um ponto físico, né, para que você tenha a sua empresa funcionando. Entretanto, existe a necessidade de um endereço sede, que pode ser ali, sob as leis do município, até a própria casa da pessoa que está fazendo a abertura. Então, isso daí já facilita muito esse processo, né? Dentro do desenvolvimento nesse aspecto, a gente tem, vamos dizer assim, uma facilidade muito grande no contexto da execução, uma vez que você tenha um pouco menos de investimento envolvido, você tem uma rapidez ali na execução do trabalho, você tenha também um pouco mais de flexibilidade em relação a horários, em relação a algumas regras, inclusive, que um ponto comercial poderia trazer para você. Então, de fato, essa abertura, essa facilidade no processo do desenvolvimento da empresa, sem a necessidade de um ponto físico, é uma coisa que facilita bastante, porém, não é uma total realidade das MEIs. Existem MEIs que têm seus pontos físicos, existem MEIs que, inclusive, têm o seu, entre aspas, ponto físico de forma virtual, fazendo ali o seu comércio, por exemplo, através de um marketplace ou de um site. Também temos ali os pontos que são móveis. Então, embora a necessidade do ponto físico para o público, para o MEI, perdão, não seja uma total necessidade, ainda há essa parcela, essa boa parcela das MEIs que optam ali por ter o seu local de encontro com o consumidor, até para criar um vínculo maior, criar ali uma saída um pouco melhor dos seus produtos e, obviamente, uma fidelização. Ô Bruno, mas para manter, né, já que dependendo da área, a pessoa vai concorrer com grandes redes, com multinacionais, né? Então tem que ter uma preparação muito grande para você se tornar um microempreendedor individual e ser competitivo e conseguir o retorno. Com certeza, é importantíssimo que o empresário, em seu desenvolvimento, esteja ali sempre buscando informações, sempre procurando saber coisas novas, inovando principalmente em diversas frentes que o negócio dele está atuando. É até importante falar que a inovação não é inventar coisas, é colocar processos, colocar soluções em sua empresa que até então não existiam e que vão fazer a diferença sob a ótica do seu cliente, do seu público-alvo. E, ao mesmo tempo, de certa maneira, não se intimidar com essa concorrência, essa concorrência, às vezes, de maior porte. A gente fala que, por menor que seja o seu negócio, você tem capacidade, sem dúvida alguma, de criar ali oportunidades, entregar produtos e serviços que sejam tão bons ou até mesmo superiores a grandes redes, às vezes. Até porque nós temos um fator muito favorável ao negócio pequeno, aí ao MEI, ou até mesmo a outros portes que a gente considera como micro e pequenas empresas, que é esse contato direto com o consumidor, com o público-alvo, e de uma maneira mais íntima, de uma maneira, às vezes, até mais informal, o que torna ali a relação empresa-cliente algo mais próximo, coisa que, às vezes, as grandes redes, as empresas que já são muito grandes não conseguem desenvolver. Não existe essa intimidade, vamos dizer assim, entre o grande e o consumidor, coisa que a micro e pequena empresa, principalmente o MEI, por ser uma empresa individual, consegue fazer com muito mais maestria, digamos assim. Mas e a concorrência entre eles mesmos, né? Afinal de contas, aqui em Campinas, serviço de cabeleireiro, manicure e pedicure, 7.760 mês. É gente pra caramba, né? Tem público pra todo mundo, eles não concorrem entre eles. Olha só, existe sem dúvida alguma essa concorrência. A gente fala que a concorrência é a base da excelência, então, de certa forma, ainda bem que existe essa concorrência, mas essa pontuação sua é muito interessante porque quem olha de fora o mercado, ou até mesmo quem está querendo entrar, seja no mercado da beleza ou em algum outro mercado aí que tenha um viés interessante para atuação e olha a concorrência e fala, nossa, quantos negócios estão atuando dentro dessa área, acabam tendo que olhar com uma visão um pouco mais ampla. Qual que é o ponto? Se a gente falar assim, puxa vida, tem muito cabeleireiro, por exemplo, em Campinas, como é que eu faço? Procure trabalhar, às vezes, uma especialização, focar em nichos, porque dessa maneira você começa a selecionar um pouco mais o seu público. Você trabalha uma segmentação, digamos assim, né? E segmentando, você se torna especialista e referência daquilo. É claro que para o começo de qualquer negócio, quanto mais generalista você for, melhor, pelo fato de você conseguir captar um pouco mais de necessidades, conseguir atender ali um público um pouco maior.
Mas conforme o seu negócio for evoluindo, procure enxergar nichos ali de mercado que sejam interessantes de explorar, para que você consiga justamente ter o seu destaque e não ser mais um. A gente brinca dentro do Sebrae que você não vai ter um negócio, você vai ter o negócio. Então a coisa muda um pouco nesse sentido quando a gente só troca esse pequeno artigo aí, né? Então a gente coloca ali o negócio por quê? Porque o seu vai ser diferenciado, você vai ter uma visão estratégica e vai enxergar o seu público ali como o melhor direcionador das suas ações. Falando, Bruno, justamente desses segmentos aí que lideram, né, a lista dos MEIs aqui em Campinas, a área de beleza, né, como o Guarizo citou, então cabeleireiro, manicure, pedicure e também os promotores de vendas, né, esses lideram a lista aí das MEIs. Mas o Sebrae, ele vê tendências de crescimento também para outros setores, né, específicos dentro da atuação dos MEIs aqui em Campinas? Perfeito. A gente tem, sem dúvida alguma, algumas visões interessantes, principalmente na área da prestação de serviço, por diversas frentes, dentre as quais a gente pode citar como principal motivo ali, talvez, o fato de você não ter um investimento tão alto no negócio quando você fala da prestação de serviço. Claro, eventualmente você precisa de um ferramental, de alguma base, enfim, para que a coisa ande, porque às vezes eu não sou só eu a pessoa para fazer, eu preciso de alguma coisa de apoio. Mas numa comparação, por exemplo, direta ao comércio, o seu investimento na prestação de serviço é um pouco mais brando. Então aí a gente tem um leque de opções das quais eu posso colocar limpeza e conservação como uma grande tendência. Posso colocar também para vocês os serviços de entrega, principalmente entregas rápidas, não necessariamente entrega de comida, por exemplo, iFood, mas todos os que envolvem entrega rápida de um modo geral, e o próprio serviço de transportes no quesito passageiros também. Então a gente tem ali 3 grandezas que estão em uma tendência muito interessante para os próximos tempos, para os próximos meses. E se a gente for puxar um pouquinho para o universo do comércio, vale citar e vale reforçar que o comércio do vestuário, principalmente no canal online, ainda é uma grande tendência e deve ser mencionado. E chama atenção também aqui, Bruno, a idade média, né, dos MEIs, de 31 a 40 anos. São pessoas que já entraram no mercado de trabalho, mas que ainda têm muito tempo pela frente, né? Essas características desse empreendedor nessa faixa. Olha só, a gente está falando de um público que já é mais maduro, para começar, né? A gente está colocando um empreendedor ali que tem uma experiência profissional prévia, normalmente alguém que já errou e aprendeu com esses erros e pode trazer boas experiências com tudo isso. Também é um público que tem uma busca por uma autonomia e uma flexibilidade, principalmente de tempo, até porque ele quer conciliar muito a vida pessoal e a profissional, e o empreendedorismo permite isso, para que você tenha um tempo de qualidade um pouco maior. É uma geração, posso dizer assim, né, apaixonada pela tecnologia, apaixonada por inovação, que tem um foco bem legal com essa coisa dos nichos de mercado que eu comentei, até por conta da experiência prévia, por conta de tudo que já viveu, fora a maior preparação, né, da rede financeira, em relação à capacidade de investimento. Afinal, às vezes ele já pode ter trazido ali dos seus anos de experiência algumas economias para começar um negócio. E eu acho que, na minha total opinião, assim, o mais importante é a rede de contato, o networking que essa pessoa já tem, sem dúvida alguma pode colocar a engrenagem funcionando um pouco melhor, né? As pessoas nunca estão sozinhas, e quando você tem uma boa rede de contato, um bom networking para você poder trabalhar, você com certeza consegue um avanço muito positivo dentro do mercado. Agora, e a sustentabilidade desses novos negócios, né, Bruno? A gente teve esse boom aí de microempresas nos últimos 5 anos, 74% foi esse crescimento divulgado pelo Sebrae, mas esses negócios, eles permanecem a longo prazo? Qual que é a taxa aí de sobrevivência hoje, né, de quem tenta empreender no mercado? Perfeito. A gente pode colocar a taxa de sobrevivência hoje, considerando a MEI como uma referência, com mais de 80% dessas empresas. E os fatores principais, além do próprio mercado que está em expansão para boa parte dessas áreas, a gente tem aí a beleza, o comércio, entre outros, mas as próprias características tributárias da MEI são extremamente atraentes e motivacionais, vamos dizer assim, motivadoras, né, para que essa empresa cresça e continue atuante no mercado. Além do próprio gerenciamento, que é muito mais simplificado, os baixos custos dessa empresa. Uma empresa ali, ela vai ter um custo, vamos dizer assim, o custo operacional dela, claro, é muito variável de negócio para negócio, mas o custo
da MEI em si não chega nem a R$100 por mês. Esse ano ultrapassou pouco mais de 80 por alguns ajustes relacionados a salário mínimo, mas é um detalhe muito pequeno numa comparação direta com o próximo corte, que é a microempresa. Então, a gente tem ali, sem dúvida alguma, uma vantagem tributária e de custos operacionais da MEI em si, como um grande fator que estimula e, naturalmente, influencia diretamente nessa perenidade. Então, sem dúvida alguma, é um negócio que é uma taxa segura de ser dita, né, nesse caso desses 80%, mas eu quero fazer uma pontuação importante. Embora a gente tenha uma visão de durabilidade muito bacana da MEI, é sempre legal a gente falar que a MEI é o primeiro degrau da sua vida dentro do universo do empreendedorismo. Então, ela foi criada para que você possa sentir o mercado, para que você possa perceber a evolução da sua empresa e, naturalmente, a maturidade que ela vai ter, traçar suas estratégias, se sentir seguro e aí sim partir para voos mais altos. Então, não que você não possa ser MEI para o resto da vida, muito pelo contrário, a gente quer que você esteja realmente no mercado como você se sente hoje mais seguro, mas enxergue o MEI como o seu trampolim para que você evolua cada vez mais. Bruno, por fim, para quem quer dar o primeiro passo para empreender, ou de repente quem já está empreendendo, já é MEI, mas está enfrentando desafios, como buscar uma orientação e um suporte hoje aqui em Campinas? O Sebrae está presente dentro do nosso escritório regional, aqui fica na Rua da Abolição, número 881, ali na Ponte Preta. Nosso atendimento está de portas abertas para receber quem tiver interesse em poder conhecer um pouco mais sobre negócios, desde daquela pessoa que quer conhecer, quer começar, está visualizando alguma coisa, até quem já tem o negócio em andamento. Nós temos, além do primeiro atendimento, que é esse atendimento direto, né? Temos um canal de consultoria muito bacana, 100% gratuito, que auxilia o empreendedor a qualquer dor, qualquer necessidade que ele tenha na gestão do negócio, fora todo o canal de cursos que nós temos, tanto presenciais como online, que podem ser acessados no canal online 24 horas por dia, e no canal presencial, conforme a nossa agenda no nosso próprio escritório, pode ser acessada sempre. E alguém que, por exemplo, não esteja em Campinas, também pode buscar uma unidade que nós chamamos de Sebrae Aqui. O Sebrae Aqui está presente em toda a região que compreende o escritório de Campinas, que são mais de 20 municípios, para ser um pouco mais preciso, 22 municípios. Então, todas as cidades que nós atendemos e que outras regionais também atendem, contam com uma unidade chamada Sebrae Aqui, que pode dar todo o suporte também. Agradeço ao Bruno Pereira dos Santos, consultor de negócios do Sebrae São Paulo, trazendo para a gente essa análise do mercado, né, de microempreendedores aqui em Campinas, com esse crescimento de 74% de 2019 até agora. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Bom trabalho e boa tarde para você. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para todos e contem sempre com o Sebrae. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. 3-2. Repórter CBN.